Pronto. Bom, muito boa tarde. Nós vamos dar início à cerimônia de defesa de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação de Economia, do mestrado profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas, a defesa do discente, do mestrando Sandro Roberto Rodrigues Viana. O Sandro Roberto terá de 30 a 45 minutos para fazer a sua apresentação. Como todos podem ver, o slide já está na tela para que a gente possa acompanhar. Terminada a apresentação do Sandro, e eu irei avisar ao Sandro quando estiverem faltando 15 minutos, eu faço o sinal dos 3 dedinhos, depois faço o sinal de 2 dedinhos, que são 10 minutos, um dedinho, 5 minutos, e quando eu fizer esse sinal horroroso na garganta, é para que o Sandro cale a boca, que senão eu vou desligar o som dele. Tá certo? Terminada a apresentação do Sandro, eu passarei para a análise dos meus queridos colegas e amigos, professor Antônio Nascimento Júnior e professor Roberto Góes Heller Júnior. A ordem que eles vão fazer os comentários e críticas é decisão de ambos. Quando eles terminarem, enquanto eles estiverem falando, Sandro, você anota, você não fala nada, fica caladinho. Se eu puder, inclusive, desligar o seu som, eu vou fazê-lo. Quando eles acabarem, falo eu, teço alguns comentários sobre o teu desempenho ao longo desse período que nós tivemos trocando figurinhas sobre essa dissertação. Quando eu terminar, eu devolvo a palavra para você comentar os comentários, rebater, aceitar, esclarecer, etc, etc. Quando a banca estiver satisfeita, eu vou pedir a você para desligar o seu som do seu computador, sair um pouco da sala, que eles vão deliberar em sigilo entre eles e vão me comunicar o resultado. Aí você volta 5 minutos depois e eu comunico a você o resultado do exame. Está claro? Está claro. Então, eu, inclusive, vou tirar o meu som e vou tirar a minha imagem para que a internet flutue menos, assim que for necessário. Eu vou tirar primeiro o meu som. Sandro, a partir de agora, deixa eu pegar aqui o maldito cronômetro na minha frente. Você tem dos seus 30 aos seus 45 minutos. Boa sorte. Deixa eu destacar que é um prazer imenso tê-lo aqui na sua defesa. Eu sei quanto foi difícil para você chegar até aqui. Você lutou, você brigou, você me xingou. Tudo isso faz parte. Então, seja muito bem-vindo e boa sorte aí na sua apresentação. Tchau. Tchau. Obrigado, professor. Primeiramente, queria agradecer aqui a presença do professor Antônio Júnior, Roberto Heller, né? Dizer que é um prazer, agradecer a Deus por esse momento, né? Que me deu força aí nesses 2 anos, que não foi moleza. Agradecer também ao Departamento de Economia por estar contribuindo aí, né, na capacitação dos servidores da UNB e também de outros órgãos aí do GDF, né? O tema do meu trabalho é crédito consignado e o endividamento dos servidores técnico-administrativos, uma análise econômica da situação da Universidade de Brasília. Meu orientador, o professor Jorge. O que me motivou a escrever sobre esse tema deu-se com a finalidade de entender um pouco mais dessa modalidade, né, que é bastante difundida entre os servidores públicos, né? É uma modalidade praticamente unânime, né, entre todo o serviço público federal e principalmente na Universidade de Brasília, né? Nosso problema foi o seguinte: a facilidade na contratação do crédito consignado pode ter contribuído para o aumento do endividamento dos servidores técnico-administrativos da UNB, né? Então, partiu-se da hipótese de que os servidores estariam mais endividados, né? Pois 2016 ele foi um ano bastante conturbado, com problemas, brigas políticas, né? Prisão de figuras importantes aí da política brasileira, houve o impeachment da presidente Dilma, né? Houve um encolhimento, né, da economia, né, da economia brasileira por causa dessa recessão. O objetivo geral foi analisar o nível de endividamento, né, dos servidores técnicos
Administrativo da Universidade de Brasília, que possuem crédito no período de 2016 a 2018. Né? O objetivo específico é apresentar os conceitos relacionados a crédito, a endividamento, a sobreendividamento, né? A educação financeira e planejamento financeiro. Levantar os dados sobre o endividamento dos servidores públicos, analisar os benefícios e os perigos do crédito consignado, né? Levantar dados sobre a concessão de crédito consignado aos servidores da Universidade de Brasília, identificar qual classe, qual sexo, qual faixa etária dos servidores técnico-administrativos que se endividam mais com o crédito consignado. E, no final, comparar os resultados obtidos com os resultados obtidos por Souza 2015. Né? O trabalho ele foi dividido em 4 capítulos. Né? O primeiro capítulo ele trata de crédito e endividamento. Né? Nós abordamos, demos o conceito aqui no item 1, 2 e 3 sobre o conceito de crédito, o conceito de endividamento, né? O conceito de sobreendividamento. Né? Falamos também sobre o excesso de crédito e suas consequências, né? Que esse excesso, geralmente, ele acaba no endividamento e no sobreendividamento das pessoas, né? E essas pessoas, uma vez, quando elas não conseguem honrar mais os seus compromissos, e o nome vai para algum serviço de proteção ao crédito, elas ficam sem acesso a novas linhas de crédito, né? E também há também um impacto na saúde física e mental das famílias, né? A gente fala também sobre as modalidades de crédito, né? Como eu falei, o serviço público ele gosta muito de utilizar do crédito consignado devido às facilidades, mas existe também o crédito pessoal, o cheque especial, existe o cartão de crédito, né? Financiamento de imóveis, financiamento de veículos, de aquisição de bens e serviços, né? A gente fala, o tópico 6 ele fala sobre educação financeira e endividamento, né? Eles dizem que as pessoas, através da educação financeira, elas passam a compreender mais, né, a respeito dos conceitos de produtos financeiros, né? Então, através disso, ela vai saber escolher mais, saber qual produto é mais adequado para aquele momento que ela está precisando, né? Contribui para a formação de indivíduos mais responsáveis. Então, de posse desse conhecimento, esses indivíduos eles não vão sair gastando, né, sem um mínimo de um planejamento. Né? Eles vão escolher qual a modalidade melhor para ele, vão analisar o tempo, a taxa de juros, né? E facilita também na tomada de decisões. Né? O que eu falei, na dúvida entre um produto e outro, ela vai, através desse conhecimento, ela vai saber qual vai ser adequado para ela naquele determinado momento, né? E que a falta nesse capítulo ele fala também que a falta de conhecimento financeiro pode levar as pessoas a um resultado indesejado. Às vezes, na ânsia de adquirir um veículo, por exemplo, ela se preocupa muito no valor da parcela, mas não se preocupa no tempo que ela vai pagar esse veículo, né? No capítulo 2, a gente trata sobre endividamento do servidor público, né? A gente fala das características gerais dos servidores públicos. Os servidores públicos eles devem 10 vezes mais, né? Em 2018 era 180 bilhões que eles deviam, e o da iniciativa privada acho que era 19 bilhões, né? A maioria dos trabalhos eles apresentam uma correlação entre baixos salários e nível de escolaridade com endividamento. Então, na maioria dos trabalhos, os servidores da classe NA, né, nível fundamental, possuem um salário menor, geralmente eles são os servidores mais endividados. Só há alguns autores que acham que isso é um tipo de preconceito, né? Mas, assim, da maioria dos trabalhos, a maioria dos servidores mais endividados são os servidores dessa classe, né? Visão ampla do endividamento dos servidores públicos. Esses servidores públicos endividados, geralmente, eles possuem alta qualificação em relação aos servidores da iniciativa privada, eles possuem essa vantagem na obtenção de crédito, né? Eles pegam um crédito com juro mais baixo, com prazos mais longos, eles possuem estabilidade do emprego, o salário deles não depende, não é uma renda fixa, não é uma renda variável, ela não depende de nenhuma comissão, né? Eles possuem estabilidade do emprego, a aquisição de bens e serviços geralmente são bens mais caros,
né, do que em relação ao pessoal da iniciativa privada. Eles consomem também uma certa quantidade de servidores, eles consomem assim, de maneira irresponsável, né? O que acaba gerando um círculo vicioso, porque geralmente eles obtêm crédito para cobrir um outro crédito que ele pegou, que não conseguiu pagar, né? E geralmente esses servidores também eles possuem múltiplos endividamentos, não só cartão eles não possuem somente o crédito consignado. Geralmente ele deve também um cartão, cheque especial e entre outros, um financiamento, né? Esse capítulo também ele trata sobre as causas do endividamento, né? O que eu falei anteriormente, eles utilizam novos empréstimos para cobrir empréstimos feitos no passado, né? Despesas emergenciais não previstas. Então, ao fazer essa contratação, muitos servidores eles não pensam que durante esse período, né, por exemplo, 60 meses, pode acontecer algum imprevisto, a morte de alguém, uma doença, uma batida de carro. Então, isso tudo são causas de endividamento. Aquisição de veículos, imóveis também. Muitos deles pensam somente no valor da parcela, né? E eles não se preocupam com o prazo, que é um prazo muito longo, né? E a falta de educação financeira também leva ao endividamento, né? Esse capítulo também ele fala sobre o planejamento financeiro, né? Que as pessoas o planejamento financeiro ele ajuda a equilibrar, né, o orçamento. A pessoa só vai gastar aquilo de acordo com a renda dela, ela não pode ultrapassar a renda dela, né? Ela minimiza os imprevistos, maximiza as oportunidades, pessoas preparadas para imprevistos. Então, diante de um planejamento, essa pessoa já vai prever esses imprevistos que podem ocorrer ao longo da contratação desse empréstimo, né? E dispor de recursos necessários para educação, saúde, moradia e uma boa aposentadoria. Então, quem faz um bom planejamento vai ter recursos para isso tudo. Não feito o planejamento, quando ela já começa a não conseguir pagar suas dívidas, ela vai fazer o quê? Ela começa a tirar o menino da escola, ela começa a sair de um plano de saúde, né? Ela esquece da aposentadoria dela, de uma previdência complementar no futuro, e por aí vai. Ela oferece orientação para que as pessoas possam atingir seus objetivos. Então, você traça um objetivo no presente, né? Ela ajuda você a traçar um objetivo e que você cumpra esse objetivo sem desviar, né? Durante esse período, se você não desviar do caminho para obter aquilo que foi planejado, né? E racionalização dos gastos. Então, a pessoa, elas vão gastar de maneira mais racional, vão procurar gastar somente com o necessário, né? No capítulo 3, ele fala sobre a evolução do crédito consignado, né? As vantagens do crédito consignado são os prazos longos, né? Juros mais baixos, ele é de uso livre, ele não está vinculado à compra de um carro, de uma casa, ele pode ser utilizado de diversas formas, né? A origem do crédito, ela teve origem na década de 50, com a lei 1406/50, né? E o tópico 3 ele fala sobre as facilidades e sobre os perigos, né, do uso do crédito, né? Ele é de fácil contratação, pode ser utilizado de qualquer... de uso livre, pode ser utilizado em situações de emergência, né? E em relação aos perigos, tem a fantasma do desemprego, no caso aí dos servidores, dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Aquilo que imprevistos durante a vigência é um perigo. Quem não faz, se utiliza da margem total, eles não ficam com a margem mínima para caso ocorra algum tipo de imprevisto, ele consiga solucionar, né? Ao ficar sem margem, o servidor terá de buscar outras modalidades de crédito, com juros mais altos e prazos mais curtos. Então, uma vez utilizada a margem completa, no caso do crédito consignado, numa emergência, muitas pessoas vão utilizar de outras formas de crédito com juros altíssimos, prazos curtos, e muitos deles utilizam, vão atrás até de agiota, né? O capítulo 4 ele fala sobre o endividamento dos servidores técnico-administrativos da UNB, né?
foi feita uma pequena introdução, ele fala sobre as características gerais da amostra, dos servidores, tem um mapa do endividamento dos servidores da UNB, ele fala sobre os montantes de vencimentos, montantes de empréstimos concedidos, fala também da quantidade de empréstimos concedidos, resumo, né, dos principais resultados, e no item 7, tá, pior ou melhor, o endividamento ao longo do tempo. Vai ser quando vai ser feita a comparação dos resultados obtidos com os trabalhos feitos por Souza, né, 2015. Métodos e procedimentos, né, foi feita uma pesquisa exploratória, foi feita uma revisão vasta na literatura, em bases de dados, como Google Acadêmico, portal de periódico da CAPES, Elsevier, repositório da UNB, biblioteca digital de teses e dissertações, repositório de outras universidades, né? Posteriormente, a população de pesquisa corresponde aos servidores técnico-administrativos ativos e inativos da Universidade de Brasília, né? Foi feita uma solicitação de dados depois ao Decanato de Gestão de Pessoas a respeito de crédito consignado, e de posse desses dados foi feita uma tabulação dos dados, né? Criou-se diversas planilhas em Excel com diversos filtros a fim de extrair os dados de interesse da pesquisa, né? E no final também foi feita essa análise dos dados e comparado com o trabalho de Souza. Resumo dos principais resultados de 2016, 17 e 18. Então, o trabalho ele mostrou que existe o maior número de servidores do sexo feminino, existe o maior número de servidores da classe NI, que houve uma queda do número de servidores ativos nas 3 classes, apoio, intermediário e superior, né? Que os servidores públicos devem mais do que os servidores da iniciativa privada, que houve um aumento no montante de vencimento desses servidores, né? O trabalho também mostrou que houve um aumento no montante anual de empréstimos dos servidores ativos e inativos, né, de 16 a 18, que a classe NI ela teve um maior montante de empréstimo. Ela possui o maior número de funcionários e também teve o maior montante de empréstimo nesse período, de 2016 a 2018. Houve um aumento no valor médio de empréstimos em reais entre os servidores ativos e inativos, então esse valor ele aumentou um pouco. Houve um pequeno aumento no número de servidores com empréstimos consignados, né, entre ativos e inativos nesse período também. Houve um pequeno crescimento. Houve uma queda na quantidade de empréstimos feitos por servidores ativos e um aumento entre os servidores inativos, né, na quantidade de empréstimos. Em relação aos servidores ativos e inativos do sexo masculino, esses servidores são os servidores que possuem o maior número de empréstimos. Então, o público masculino deve mais que o feminino, né? Aqui agora ele entra na parte que fala sobre faixa etária, né? Os servidores ativos da faixa etária de 51 a 55 anos, os que possuem a maior quantidade de empréstimos, né? Em relação ao montante de empréstimo dos servidores ativos, ela ficou dividida, né? Em 2016, ela teve 51 a 55 anos, 2017, 56 a 60, 2018, de 36 a 40, né? Em relação à maior quantidade de empréstimos consignados e o maior montante entre os servidores ativos do sexo masculino ficou na faixa etária de 56 a 60 anos. Então, essa faixa aqui tem um montante maior. Em relação ao público feminino, a maior quantidade ela ficou entre 2 faixas etárias, de 36 a 40 e de 51 a 55. E em relação ao montante, o montante de empréstimos consignados ficou entre 36 e 40, enquanto que o do masculino ficou na faixa etária de 56 a 60, a do público feminino ela ficou entre 36 e 40, né? Maior montante e maior número de empréstimos entre servidores nativos. Ficou na faixa de 60 anos, devido também, né, à idade que se aposenta, né? A classe NI ela possui o maior número de servidores com empréstimos consignados, já eu tinha dito anteriormente, né, entre os ativos e inativos, e os servidores com maior percentual de empréstimos consignados é o da classe NA. Como foi dito anteriormente, né, em outros trabalhos, apresentou também que os servidores da classe NA são servidores que possuem o maior número de
percentual maior de empréstimo consignado, né? Na tabela, nesse gráfico, a gente mostra o número de servidores, né? Da classe NA, NI e NS. Aqui é a mesma tabela, só que ela foi dividida entre ativos e inativos, né? Percebe-se uma queda no número de servidores da classe NA. Esses servidores, como todo mundo já sabe, são servidores que não estão sendo mais substituídos, né? Através de concurso. São servidores que estão sendo substituídos por terceirizados, né? Daí essa queda no número de servidores. Houve um aumento entre a classe NS e também houve uma queda na classe NS e também na classe NI, entre os servidores ativos. Já o inativo, houve a queda também da NA, isso vai ser uma constante aí para frente, um aumento na NS e um aumento também no número de servidores da classe NI. Aqui, como a gente disse anteriormente, né, possui servidores do sexo feminino, existe mais servidores do sexo feminino do que o masculino, é o que demonstra aqui na tabela. Aqui, em relação ao montante de vencimentos, de 2016 a 2018, houve um aumento, né, no montante dos vencimentos dos servidores. Aqui, esse gráfico ele demonstra o montante de empréstimos entre ativos e inativos e juntei ativos e inativos também. Então, houve um aumento no montante de empréstimos, né, de 2016 a 2018. Montante de empréstimo por classe, né? Houve um aumento tanto da classe NI, NA e NS, sendo que a classe NA, o aumento foi pequeno, não foi um aumento considerável, devido a essa redução do número de servidores, né? Em relação aos resultados apresentados, aqui a média de empréstimos, ela que entre os ativos era de 7.120,54, em 16 ela foi para 8.870, né? Então houve um aumento entre o ativo e inativos também. Já falando a respeito do número de empréstimos, né? Aqui mostra uma queda no número de empréstimos dos servidores ativos e um pequeno aumento, né, no inativo, entre os servidores inativos. Passou de 1.480 para 1.540. Número de servidores por sexo, né, servidores ativos. Número de empréstimos. Então, houve uma queda no número de empréstimos, tanto por parte dos servidores do sexo masculino, como por parte dos servidores do sexo feminino, né? Está aqui o gráfico. Número de empréstimos por sexo, né, de servidores inativos. Então, como foi dito anteriormente, houve uma queda, mas, porém, do ativo, agora já entre o inativo, houve um aumento, tanto por parte do público, os servidores do sexo masculino, como feminino. A tabela aqui é o número de empréstimos, né, de servidores por faixa etária, aquilo que foi dito anteriormente lá nos resultados, servidores ativos, né? Em relação à quantidade, os 2 primeiros anos ficou por conta da faixa etária de 51 a 55, em 2016 e 17, e 2018, 56 a 60. Em relação ao montante de empréstimos, né, ficou dividido entre 3 classes. Em 2016, 51 e 55. 2017 ficou 56 e 60. E em 2018 ficou por 36 e 40, né, a faixa etária. Já entre o público masculino, né, a quantidade de empréstimos, 16 e 17 ficou por conta da faixa etária de 51 e 55. E 2018, 56 e 60. Em relação ao montante de empréstimos, né, também houve 3 classes diferentes. 16 foi 51 e 55 anos, 17, 56 e 60, e 2018 teve uma queda aí na faixa etária, né? Passou para 36 e 40 anos. Entre o público feminino, em 2016 ficou 51 e 55 anos, 17 ficou entre 36 e 40 e 51 e 55, e 18, 36 e 40. Então, houve um empatezinho aí, né? No montante de empréstimos, os 3 anos ficou com a faixa de 36 a 40. Comparado com os servidores do masculino, né, que a faixa etária do masculino em montante de empréstimo
ficou de 51 a 55. E os 3 anos do feminino ficou nessa faixa de 36 e 40 anos, né? Média de empréstimo consignado, né? De 2016 percebe-se aí a queda. Ela teve um aumento em 2017, mas depois ela caiu, né? Em 2018. Aqui a média do número de empréstimos, né? Aqui está entre ativos e inativos. Em relação aos ativos, houve uma queda por parte da média de empréstimo da classe NA. Houve uma queda também na classe NI e um ligeiro aumento na classe NS. Entre os inativos também, a classe NA e NI houve uma queda e um ligeiro aumento na classe NS, né? Em média de empréstimos. Número de servidores com empréstimos, né? Aqui a gente tem o número de servidores ativos, de 16 para 18 ele teve um pequeno aumento, né? Passou de 142, de 1.482 para 1.488, de 609 para 636 entre os inativos. Aqui número de servidores com empréstimos, né? Servidores que possuem empréstimos nesse período aqui de 16 a 18. Então, a classe NA, mais uma vez, ela vem em queda, né? Em 85 ela caiu para 87, ou para 77 em 2018. Houve um aumento, né, de servidores com empréstimo na classe NS e houve um aumento também da classe NI. Já entre os inativos, também houve uma queda na classe NA, houve um aumento na classe NS e um aumento na classe NI. Percentual de servidores ativos com empréstimos. Como foi apresentado lá atrás, né, onde a gente falou que existe uma correlação entre nível de escolaridade e baixos salários, né? Está aqui demonstrando no gráfico que em 2016, 75,89% dos servidores da classe NA possuíam empréstimos, né, consignados. Então, 75% desse pessoal tinha empréstimo. Então, ela manteve na faixa de 75, né, caiu um pouquinho para 75,49. Houve uma queda na classe NI, né? Houve um aumento na classe NI, que ela pulou de 53,83 para 55,45, e um pequeno aumento também na classe NS. Já entre os inativos, né, mais uma vez, a classe NA se destaca aí, em 2016. Né? 2017, a classe NI ela ultrapassou a classe NA, mas em 2018 voltou ao que era normal, né? A classe NA devendo mais, com um percentual de servidores com empréstimos, a classe NI em segundo e a NS em terceiro. Comparação com os estudos de Souza 2015. Né? Agora a gente vai comparar os resultados obtidos com os resultados de Souza. Né? Houve uma queda de 5,97% no número de servidores ativos e inativos com empréstimos, né? De 2013 a 2018, houve uma pequena queda, mas houve. Né? Houve uma queda nas 3 classes, no percentual de servidores com empréstimos, né? Ativos e inativos. Ela era de 60,80% e caiu para 47,77% em 2000. Né? A classe NI teve o maior número de servidores com empréstimos, né? Isso no nosso trabalho e no trabalho também de Souza. Então, o NI sempre teve o maior número de servidores com empréstimo durante esse período. E a classe NA possui o maior percentual de servidores ativos e inativos com empréstimos consignados. Né? Então, de 2013 a 14, que foi o trabalho de Souza, a classe NA possui o maior percentual de servidores endividados. E no nosso trabalho também. Então, ficou caracterizado aí que é a classe que tem um percentual de servidores com o maior número de empréstimos consignados. Né? Na tabela em vermelho, ela mostra o número de servidores com empréstimos, né? Ativos e inativos, de 2013 a 2018. Né? Ela, que era de 2.259, chegou a 2.289 em 14, caiu para 2.091, houve uma queda brusca aí.
chegando em 2018 com 2.124, né? Número de servidores com empréstimo. E percentual de servidores com empréstimo de 2013 a 2018. Então, ele era de 74,97 na classe NA em 2013 e ele chegou em 2018 com 63,75. A classe NI era de 66,54, ela caiu aí para 54,55. E a classe NS ela pulou de 45,878 para 36,04. Conclusão. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a facilidade na obtenção de crédito contribuiu, sim, para o endividamento dos servidores, né? Técnico administrativo da Universidade de Brasília. Não se confirmou a hipótese de que os servidores estariam mais endividados devido a essa crise política, né? Ao impeachment da presidente Dilma, ao encolhimento da economia, né? Os resultados mostraram que houve uma queda no percentual, né? Como foi dito anteriormente, que era de 60,80, caiu para 47,77 em 2018. Né? Apesar da queda, né? Esse percentual também ele é bastante elevado, tendo em vista que os servidores eles não utilizam somente o crédito consignado, né? Eles fazem uso de cartão de crédito, de cheque especial, financiamento de veículos, financiamento de imóveis, né? Os resultados também mostraram que existe uma relação, sim, entre nível de escolaridade e endividamento, né? E baixos salários, uma vez que os servidores da classe A são os mais endividados, né? O trabalho recomenda que ao Decanato de Gestão de Pessoas, né, da Universidade de Brasília, a implantação de cursos de educação e planejamento financeiro, né, por parte lá do PROCAP, visando maximizar as oportunidades, minimizar os riscos, né, diminuindo assim os problemas enfrentados, né, os problemas causados pelo endividamento, que vão desde a queda de rendimento no trabalho, um problema de relacionamento entre os colegas, relacionamento com os chefes, e também problemas que agravam a saúde psicológica, né, dos servidores. Muito obrigado. Muito bem, bem, bem. Sandro, me faz favor, isso, sai do share, para que você possa ver seus examinadores mais explicitamente. Muito bem, você é craque no Zoom, como eu posso perceber. Então, agora vamos ao que interessa. Agora eu faço o que agora? Agora você anota o que os dois vão dizer. Pode tirar o seu som, fica com a sua imagem, para que a gente possa ver os momentos onde você vai começar a chorar com as críticas. Brincadeira, brincadeira. Eu dou mute? Fica mudo isso, enquanto o professor Roberto e o professor Antônio começam a fazer a análise do seu trabalho. Passa para o Heller, Jorge. Heller, então vamos nós. Então nós vamos começar com o professor Roberto de Góes Heller Júnior. Eu não preciso repetir, mas vou sempre repetir. O preço que o Roberto e o Antônio já estão pagando para que eu possa ter bons comentários nas minhas bancas é imenso. Eles já participaram de um número imenso de bancas aqui e eu, mais uma vez, agradeço a ambos essa ajuda. E eu sei o quanto os dois estão até aqui de atividade e eu peço 1000 desculpas de ter colocado vocês em várias bancas. A notícia boa é que, com relação ao mestrado dos servidores, nós estamos caminhando rápido para terminar as bancas. Trabalhando comigo, faltam 2. Depois do Sandro, mais 2, a gente encerra com os servidores. E, com relação ao COFEM, eu estou praticamente zerado. Faltam poucos, muito poucos, e com relação ao GDF, de repente, essa turma, na última semana, todo mundo resolveu mandar dissertação para ler, está uma festa. Então,
em algum momento, até o meados de agosto, nós devemos ter umas 5 bancas com a turma do GDF. Mas aí eu vou dividir vocês para que vocês não fiquem sobrecarregados. Agradeço muito a participação de vocês. Roberto, muito obrigado. Eu sei a apurrinhação que tem sido dirigir o departamento à distância, com as pessoas enchendo a tua paciência. E eu ainda encho mais a tua paciência pedindo para você participar das minhas bancas. Sou todo ouvidos, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite. Jorge, participar de banca é a parte boa da história, é ver os nossos alunos, teus orientandos, suas orientações sempre muito bem direcionadas, sempre boas. Essa é a parte boa, entendeu? Se fosse só isso, eu ia ser um cara muito feliz. A outra parte de gerenciamento é que complica, ainda mais todo mundo me conhece, eu sou um cara que não trabalho bem por telefone, eu trabalho pessoalmente, agora não tem pessoalmente. Eu já disse para um que estava me ligando, eu disse, olha, se eu sonhasse que eu ia ficar preso em casa, eu não tinha aceito voltar, porque o meu plano era conversar com as pessoas, não era ficar falando por telefone. Mas é horrível isso. É horrível. Mas, assim, é sempre uma satisfação participar da banca, dessas bancas. É bom, é bacana. Agradeço o convite. Então, vamos agora falar da dissertação do Sandro. Sandro, assim, você tem um objetivo muito claro que eu acho que foi cumprido. Então, isso claramente coloca... Você fez seu trabalho, você fez o que esperava, né? Era analisar o nível de endividamento dos servidores técnicos administrativos da UNB, que possui crédito consignado no período 16-18. Isso aconteceu. Você termina de olhar aqui tua dissertação ou tua apresentação, aconteceu, então você cumpriu seu objetivo. Mas ainda assim, talvez tenha algumas coisas que pode conversar, ou para você refletir, ou para colocar, aí é mais com você, entendeu? Mas, assim, alguns pontos que eu queria levantar. Primeiro, assim, a questão do crédito talvez seja um dos temas mais interessantes em economia. É um tema fascinante, que tem efeito tanto do ponto de vista micro, quando a gente fala das pessoas, das empresas, quanto do ponto de vista macro, do ciclo econômico e do crescimento econômico. Ele junta todas essas pontas. Você, quando entra na tua dissertação, você dá a entrada meio macro para a questão, né? Você diz, olha, crédito é importante para o país crescer. Eu não lembro exatamente da tua expressão, mas está tanto no teu resumo quanto na tua introdução. É logo o começo. É verdade, crédito é importante para o país crescer. Também pode ser um perigo, como o Brasil descobriu amargamente recentemente, tá certo? Mas talvez valesse uma questão mais micro, dado que tua análise é micro. Então, falar um pouco, talvez, não é aprofundar, não, nem apresentar teoria, é só lembrar muito essa questão de suavizar consumo, que é, digamos assim, a leitura importante do crédito do ponto de vista microeconômico. O que é isso? É o indivíduo que está indo buscar lá no futuro, então é o Sandro do presente, ou o Roberto do presente, indo pegar a renda do Roberto do futuro. Como o Roberto do futuro e o Roberto do presente não se comunicam, a gente entrar aqui em ficção científica, mas a gente não salvo Máquina do Tempo, ficção científica, esses dois não se comunicam. Então eu tenho que ter um intermediário, que é exatamente aí que aparece o emprestador. Mas o emprestador, no fundo, ele está fazendo com que você possibilite pegar a renda lá do Sandro ou do Roberto do futuro. Essa é a ideia do crédito do ponto de vista de uma decisão de família, que é muito crédito que você está olhando. Você não está olhando crédito para empresa, você não está olhando financiamento de investimento, você está olhando crédito para famílias, no caso, famílias de servidores. Quando você pensa esse crédito, assim, por que o Roberto do presente vai querer pegar dinheiro do Roberto do futuro? Quer dizer, por que eu vou, esse dinheiro que eu poderia usar daqui, sei lá, 10 anos, eu vou usar agora? Bom, tem vários motivos. Eu já falei o primeiro, que é o que a gente chama de suavizar consumo. Eu sei que o nosso querido professor histórico aqui do departamento, né, Jorge, Flávio Versiani, se você fala suavizar consumo, ele dá bronca, ele puxa a orelha da gente, ele pergunta se o consumo é fofinho e diz que isso é tradução errada, mas eu vou ficar com a tradução que todo mundo usa, que é ter menos solavanco no consumo. Também, para responder choque imediato, você falou bem, o cara perde emprego, o cara sofre um acidente, tudo isso necessita que ele pegue, ou eventualmente, tudo é a mesma coisa, né? Pegar bens que você teria que esperar muito para consumir, você quer agora. É sempre a mesma história, é isso que você quer. Né? Por isso que muito economista diz juros é o preço do tempo. É quanto você está disposto a pagar pelo tempo. Essa seria a interpretação dos juros. E aí, quando você traz para os servidores, dá uma discussão interessante. Porque o servidor, independente aí de ser a universidade, ele tem uma característica
característica atípica. Tem a questão do salário, eu acho que aquele número que você bota de 41% acima é o número do Banco Mundial. Vale a pena botar a referência, porque o Banco Mundial é uma referência boa. Então, você bota a referência. Tem problema naquele estudo, sabe? Eu não comprei muito essa confusão, porque depois iam me acusar de corporativo e eu já não tinha paciência. Mas certas comparações que o Banco Mundial faz, para mim, não são razoáveis. Você pegar o salário médio de um promotor e comparar com o salário médio de advogados no mercado, para mim é uma comparação errada. Tenta fazer o seguinte exercício: compara o salário médio dos promotores lá da Lava Jato e compara o quanto está recebendo os advogados que defenderam os caras da Lava Jato, você vai ver uma realidade completamente diferente. O Dallagnol, por mais que ele ganhe muito, ele não ganha nem perto do Cacai. E aí, agora você está comparando o Dallagnol numa causa de bilhões com um advogado começando carreira em causa de 10, 20 mil reais. Então, é claro que... Mas é uma boa referência, né? Essa questão do salário maior é interessante, sim, entra na questão... em tese, devia jogar para baixo, mas em tese também não é uma coisa tão forte. O que realmente importa aí é o seguinte: o servidor público ele tem uma ideia do fluxo de renda dele futuro. Claro que não é 100% certo, isso ninguém tem. Tem surpresa inflacionária, tem mudança de carreira, tem reforma de previdência. Tudo isso bagunça nossos planos. Mas, assim, a nossa ideia do fluxo de renda para o futuro é muito mais adequada do que a de um cara no setor privado. Por mais que a gente tenha nossas incertezas, elas são bem menores que um cara do setor privado, que pode ser demitido, que pode comprometer a carreira, mas também pode terminar muito mais do que a gente. Ou seja, se um cara que eu virei professor, meu colega foi para o banco, ele tem realmente muito mais incerteza na carreira dele, mas alguns dos meus colegas lá dos anos 90 que fizeram mestrado comigo, eles estão hoje em dia muito ricos, coisa que eu não vou ficar nunca, a não ser que eu apronte alguma coisa, porque não está. Assim, eu não vou ganhar 100 mil reais por mês, por exemplo, mas tem colega meu que está ganhando até mais do que isso em sistema financeiro. Então, se você pega nós dois jovens, tinha uma incerteza muito maior para ele, que foi para essa carreira, do que para mim, e isso justificaria que eu tivesse menos endividamento. Muito embora o emprestador queira me emprestar mais, se levantou essa questão, mas eu talvez deveria ser mais cuidadoso. Então, são pontos interessantes que podem sair dessa leitura mais com cara de microeconomia. Assim, tem uma coisa que eu vi, isso aqui não é nem crítica nem nada, não, é só porque você falou do assunto, e eu lembro muito do Simonsen que falava sobre isso, né? Porque ele fala do que nem sempre uma pessoa não pagar uma dívida não quer dizer que ela não queira pagar ou coisa do tipo. Ele cita lá na dissertação dele. Você sabe que o Simonsen dizia assim: tem dois tipos de devedores, o que não paga porque não quer e o que não paga porque não pode. E o grande erro das pessoas é achar que o segundo tipo é o melhor. Porque, segundo ele, quando não paga porque não pode, meu amigo, se ferrou. Ele não vai pagar nunca. Quando não paga porque não quer, é tudo uma questão de dar o incentivo correto, né? Então, essa abordagem... Eu me lembrei dessa passagem quando eu li na tua dissertação. Tá, agora vamos pegar a parte mais assim do que você realmente fez, que foi esse perfil de crédito da UNB, que é bem interessante a que você fez. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que você usou de estratégia diferente na apresentação e na dissertação. Isso não é errado, mas é uma coisa que você tem que refletir, porque na dissertação você fez muito gráfico, muita figura. Na apresentação. Na tua dissertação tem muita tabela. Eu gosto de gráfico. Eu sou suspeito aqui, então eu gostei mais da tua apresentação do que da tua dissertação. É claro que eu não quero que você... São 90 e tantas tabelas, você não precisa fazer 90 e tantas figuras para substituir, mas talvez algumas informações mais fortes que você queira passar para a gente, ela fica melhor em figura e gráfico, tanto é que você percebeu isso. Quando você foi apresentar, você sentiu a necessidade de botar num gráfico. Mas gráfico tem seus truques e seus cuidados. Foi curioso, porque ficou diferente na versão da tua apresentação que eu tenho na que você apresentou. Gráfico de coluna é um gráfico maravilhoso, ele passa muito bem a ideia, mas ele tem uns perigos. E um dos perigos é quando você corta a origem dele. Se você pegar, não precisa mostrar isso agora não, para não ter que compartilhar a tela de novo, mas se você olhar na apresentação que você mostrou para a gente, você tem um gráfico de barra lá no fim, que mostra empréstimos consignados, ativos e inativos, aqui você cortou a barra dele. Então dá a impressão que tem uma queda forte em 2016.
dá a impressão de ser uma queda grande, é quase metade da barrinha de 2017. Quando você olha no que você mandou para mim, eu tenho aqui, ó, se você olhar na tela que o Jorge me mandou, você botou certinho, vindo da origem. E aí você vê que é uma flutuação pequena. Muito mais. Se você olhar o mesmo gráfico, aí ele vem da origem, que é como... Gráfico de barra, Sandro, sempre começa da origem. Sempre. Nunca cortam... Senão parece essas coisas que o jornal faz para dar a impressão que caiu muito ou subiu muito. Não é legal. Gráfico de barra sempre da origem. Também você puder evitar aqueles 3Ds. Um dos pontos que você colocou, que até você citou aí os professores, citou o Oreiro, citou alguns outros professores da UNB, e o Oreiro aqui do nosso departamento, eu não acho tão puzzle não, sabe? Eu não acho tão difícil de explicar, que até na tua conclusão você bota essa queda do pessoal endividado. Para mim, a lógica é a seguinte: em 2013, a gente estava numa fase de contratação muito forte na UNB. Começou com 2008 com Reúne, aí mais 2008 a UNB estava numa situação muito complicada, foi aquela confusão toda lá do Timothy e tal. Então as contratações começam com força depois de 2010, 2011. Eu não acho tão estranho que um cara que entre no setor público fique muito endividado, porque ele agora tem um salário, digamos assim, mais confiável, ele tem um emprego. Então, provavelmente, aquilo que ele ficou adiando por um tempão é a hora de fazer. Se bobear, tem gente que até casa, entendeu? Diz, agora eu tenho um emprego, eu vou casar, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou mobiliar meu apartamento, e aí a dívida vai lá para cima. À medida que vai amadurecendo o corpo técnico, até cai, que é o número que você mostra, né? Vai caindo porque as pessoas já estão convivendo nesse novo mundo de servidor público, já incorporaram no comportamento delas. Ali talvez tenha sido mais isso, assim, talvez tenha parecido improvável, eu vi a explicação lá do Oreiro de que não foi a inflação que apareceu e o cara ficou mais pobre. É a leitura macro, enquanto que eu acho que a leitura da tua dissertação ela fica mais legal se você pensa com a cabeça micro, em vez de você pensar na economia como um todo, você pensa nas motivações individuais. Então, eu, por exemplo, explicaria assim, esse teu resultado, claro que teria que averiguar, mas, assim, a princípio, eu vendo esse número, a minha suspeita é o pessoal que está entrando se endivida lá em cima. Isso foi o que aconteceu comigo, cara. Quando eu vim para Brasília, eu entrei no IPEA, passei no concurso do IPEA, tomei posse. Eu acho que meus 2 primeiros anos de IPEA foi pagando dívida. Outra coisa que eu fiz, não, entendeu? Montei apartamento, comprei carro, opa, agora eu tenho emprego. Então, me parece que tem um fenômeno desse tipo que pode explicar bem a tua dissertação. Mas, como eu te disse, Sandra, aqui são só comentários para você refletir sobre o tema. Eu acho que você tem um tema fundamental, que é essa parte de crédito. Às vezes, a economia, a gente chuta um pouco isso, ou então joga muito para macro, esquece esse outro lado de decisão das pessoas, que também é um perigo, você fala disso, essa questão de as pessoas, talvez educação financeira, ou algum mecanismo que as pessoas aprendam a tomar cuidado com isso. Pode ser um elemento aí de não racionalidade, mas aí eu não sou. Aí tem que chamar o Joaquim, que é um professor do departamento que adora essa discussão de não racionalidade. Eu até desconfio porque ele gosta tanto, né, Jorge? É bem o estilo dele, mas ele adora essa discussão. Eu não, eu sou um cara muito de expectativas racionais e tal, meio árido, mas é uma autoanálise. Mas ele tem trabalhado com esses modelos comportamentais de racionalidade limitada, não racionais, vai ser muito legal. E talvez seja uma coisa dessas, pode ser, entendeu? De um período de exuberância ali e tal. Mas eu acho que não, acho que tem um outro elemento aí que pode ser mais racional. Mas era isso, cara, era só para te dar esses toques, para te dar essas sugestões. Até porque se eu não der sugestão nenhuma, o Jorge para de me chamar e eu não quero que ele pare de me chamar. Então. São esses meus comentários. Passo agora devolvo para o Jorge, passar para o Júnior. Bom, em primeiro lugar, agradecer. Em segundo, eu não paro de chamar nunca. Se você, a sua presença é inspiradora, mesmo que você fique calado. Então, é sempre bom te ver e é sempre bom trocar ideias contigo. E é muito melhor ouvir teus comentários. Tem pelo menos os 2 aqui que eu estava doido para puxar a orelha do Sandro, no bom sentido de puxar a orelha, e que você já tocou e os outros eu já anotei. Está aqui anotadinho, hein, seu Sandro? Só vai anotando aí. Bom, eu agora vou passar para o outro amigo, que também é uma das razões que a gente continua na labuta nessa universidade,
A única coisa que ele me irrita é que ele corta cabelo toda semana e não dá o bizu para nós, não é verdade? Ele não dá o endereço e eu e o Roberto ficamos aqui sofrendo. Antônio Nascimento Júnior, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado, aliás, aos dois por viabilizar o mestrado com os técnicos da UNB, tem sido uma experiência muito interessante e vocês dois são responsáveis por isso. Júnior, seus comentários com os meus agradecimentos. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Jorge, obrigado, Sandro, pela oportunidade. É quase que impossível não falar do Dinuari, né, Jorge, com esse tema, porque eu e o Roberto entrevistamos o Dinuari quando ele passou no mestrado e ele disse que queria falar do endividamento dos servidores. Eu falei, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, procure outro orientador, porque eu não tenho competência para isso, não. Aí, o Roberto gritou logo, eu sou de macro, isso é micro, eu não... E foi muito engraçado, que aí depois o tempo passou, ele foi aprovado e eu vou para a banca dele e o Jorge era o orientador e o tema continuou o mesmo. Eu falei, olha, é o único na banca, não sei se o Jorge lembra, estava eu e o André Serrano. Eu digo, é a única pessoa que poderia te encaminhar aqui até aqui, João. Eu só tenho a parabenizar, não sabia nem por onde começar e em que lado terminar. Eu tenho uma pergunta, o Souza 2015 é o Dinuari? Bacana, bela homenagem. Eu acho que isso aí é muito rico, porque infelizmente nós perdemos ele num acidente, né? Mas ele fez um belo trabalho, eu estava na banca dele. Quando eu li o teu trabalho, Sandro, eu liguei para o Jorge. Falei, Jorge, esse tema tem muito a ver com Dinuari. Ele faz uma extensão, alguma coisa. Enfim, mas parabéns, Sandro. Essa é a primeira homenagem que você faz a um técnico que fez uma dissertação e é citado em outra dissertação. É muito rico isso, parabenizo você, o Jorge, é lógico, esses insights, essas sacadas aí, não é tão simples isso. E só é possível porque ele orienta muita gente, ele tem uma memória muito rica nesse sentido de buscar essas informações. Eu fico feliz, particularmente, de participar dessas duas bancas e eu e o Roberto entrevistamos ele, né, Roberto? Naquela salinha lá em cima, no Minhocão, um calor danado. Tinha dia que a gente ficava até 8 horas da noite entrevistando técnicos. Não por pretex, é porque deu muita gente no processo seletivo. A gente pensava que não acabava nunca. Mas legal. Eu teria algumas observações no trabalho, também sinto falta de algumas coisas, Sandro, mas o Roberto já falou. Eu acho que talvez o título, mas não cabe mais mexer em título, né? E quando você bota o teu título original, dá a impressão que está todo mundo endividado no UNB. É possível que esteja também, ou a UNB está endividada. Na verdade, o teu título leva uma crença que a UNB está endividada por crédito e consignação. Aí a minha solução era crédito consignado, crédito, consignamento e endividamento. Crédito consignado e endividamento. Uma análise econômica dos servidores da UNB. Ou um perfil socioeconômico. Não cabe mais. Mexer em título aí não dá, não. Fica muito complicado. Tá. O básico que eu vou pensar aqui para você, uma coisa, a metodologia, você não apresentou o método que você encaminhou para chegar nesse resultado. Agora me fugiu da dissertação, mas na apresentação você não coloca. Mas tem na dissertação, né, Jorge? Tem um capítulo, né? Então tá ok. Mas quando for assim, coloca na dissertação, Sandro, numa próxima oportunidade, que é um doutorado, coisa parecida. Mas o ponto que eu acho, Sandro, que aí você deveria ter um cuidado, que na revisão sua, no 2.2, visão ampla do endividamento, né, do Brasil, você usa muito dois jornais. Um é online e o outro ainda continua com a questão do papel, né, do jornal impresso, que é essa fonte do Correio e do Metrópolis. Eu tenho um pouquinho de preocupação, como o Roberto disse aí, de citações de jornalismo, porque, às vezes, como ele disse do gráfico, quando, às vezes, um jornalista quer aumentar uma tendência, ele mostra o gráfico, porque esse gráfico dá uma impressão de crescimento muito grande, né? Ele explicou bem isso aí.
Bom, mas já está lá. É melhor, como diz o cara lá da fundação que falou do nosso antigo ministro, Decotelli, não é isso? É melhor citar do que não citar. Oh, Né? É oh. melhor citar do que não citar. Então, às vezes, uma citação ela não tem um impacto tão forte, mas ela está citada. Ali você, de alguma forma, você mostra que você tirou de algum lugar. Isso é muito importante. Eu acho que isso é legal. Mas também não tem nem nada contra, não. É porque tem constantemente a citação do Metrópolis e do Correio Brasiliense. Casasse um ou outro autor por ali seria interessante, mas você vai decidir isso com o professor Jorge. Mas é melhor citar. Como diz a história, está citado, é um sinal claro que você foi, que você buscou, que você colocou, e passa a ser uma coisa original no sentido de ter coragem de citar para não estar copiando outras coisas, Sandro. Aí parte o elogio. É melhor fazer isso, dizer, é o que tinha, está aqui. Né? No momento, foi o que me chamou mais atenção. Mas uma coisa que você vai precisar muito, Sandra, é meter a mão na BNT aí, campeão, porque está muito. A BNT você foi atropelando ela do começo ao fim. Eu acho importante você fazer isso. Se você quiser, eu te passo um contato de uma aluna de graduação que faz isso muito bem feito. Eu acho que nessas alturas você já nem vai conseguir. Por exemplo, são a elaboração própria do autor que você coloca, que você não coloca as datas, tem que colocar 2020. Porque alguém que vai querer citar o Souza 2015, que pode ser outro, vai citar o Sandro 2020. Então, acho que essas informações é importante para a gente indicar uma pessoa que queira falar de endividamento, de crédito consignado. Eu vou dizer, olha, tem um aluno do Jorge, o Sandro, fez assim, sabe? Então, todas essas informações são importantes, que quando você terminar isso aí, tem um exemplar bem feito, bem trabalhado, assim como está escrito. Eu sei que está trabalho e no fim a gente desconcentra um pouquinho, mas agora o Jorge deve te dar um prazo para você terminar. Procura uma pessoa fazer a BNT para você. Eu passo a informação para o Jorge e ele te passa. Mas bacana, eu acho que o rico de todo esse teu trabalho é resgatar esse tema que é muito muito atual, né? Não deixa de ser atual. Cai, levanta. O endividamento é uma coisa muito complexa, né? Porque você sempre está recorrendo de uma forma ou de outra, ou por necessidade, ou também por compulsão. Aí entra um pouquinho do que você diz lá no fim. As sugestões são bacanas. A universidade ter um curso que possa educação financeira, que eu acho que é interessante para todo mundo. E eu acho que também um curso para as pessoas se comportar na aposentadoria, que é uma coisa complexa. As grandes empresas estão fazendo isso. O que eu vou fazer quando eu me aposentar? Né? É ruim porque a gente que trabalha em sala de aula e convive com pessoas não vai querer o isolamento, vai ficar pior se isolar, mas que precisa de algum mecanismo dentro da universidade, porque a universidade ela não tem uma política ainda implementada para ser educado com aposentados. A gente fica muito isolado, até se amanhã depois eu me aposentar, o Jorge se aposentar, o Roberto, essas coisas todas, a gente não pode participar de um projeto porque não tem como remunerar o professor que passou uma vida na universidade. Então, eu acho que isso é um tipo de política que teria que ser revista, inclusive para vocês também, essas coisas todas. Parece que a gente volta na universidade como se fosse um estranho, porque vai mudando, gente mais nova, ninguém vai conhecer o que você fez, né? Mas, enfim, são sugestões e que eu acho que no futuro pode ser trabalhado. Bacana, Sandro. Parabéns, Jorge. Esses são os meus comentários. BNT. Ok. Antônio Júnior, muito obrigado. Eu vou começar. Agora é minha vez, eu não tenho direito a voto, eu não voto no exame, mas tenho direito ainda à voz. Antes que me cortem esse direito, deixa eu falar um pouco sobre o teu trabalho. Vou começar por onde o Antônio Júnior mencionou. Eu acho que na corrida de buscar informações sobre endividamento no Brasil, o que a gente acaba pegando naquele momento, ou seja, um ano atrás, quando você começou a fazer, eram notícias de jornais. Vamos fazer um esforço agora de entrar em referências mais robustas, onde a gente possa citar os mesmos graus de endividamento, o mesmo endividamento existente no Brasil, das pessoas no Brasil, em particular dos servidores públicos, com fontes mais robustas. E a BNT está sempre presente. Não fui eu quem deu a disciplina de métodos para essa turma,
E eu pensei que a professora passasse a BNT para vocês e descobri, com todos os meus orientados da turma, que ela não passa. Então, isso vai dar um certo trabalho, porque a tua dissertação, assim como foi a de Noari, vai ser uma dissertação consultada, vai estar lá no repositório. Então, o Júnior vai me passar o nome da aluna, você conversa com ela. É um trabalho muito chato, extremamente chato, tem que ter uma paciência de Jó. Eu estou aqui terminando um artigo de uma dissertação e a coisa que mais me irrita é fazer essa formatação, irrita muito. Enche mais a paciência do que escrever o artigo. Então, esses 2 pontos. Com relação aos pontos do Roberto, eu também tenho 2 coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, tanto no caso de Noari quanto no teu caso, eu sempre quis analisar o endividamento do ponto de vista micro. Mas tanto você quanto de Noari tiveram professores de micro que, ao invés de estimular vocês a analisar a microeconomia, esses professores criaram em você um verdadeiro horror à microeconomia. Então, vocês têm um pavor daquele negócio, acho que aquilo é um bando de fórmulas que não se comunicam, que não tem nenhum sentido, etc, etc. Eu acho que dá para colocar um pouco mais em algum lugar, eu próprio vou me carregar disso, de alguns aspectos microeconômicos do endividamento, para que você, no final, possa recuperar esses aspectos para falar do caso da Universidade de Brasília. Era algo que eu ia falar e o Roberto destacou. E uma outra coisa que eu ia falar também, que o Roberto destacou, é que você tem um conjunto de tabelas, quando você me entregou, eu entrei em pânico. Você me entregou, inclusive, impresso. Ele me entregou um impresso que tinha 80 páginas só de tabela. De Deus Pai Todo-Poderoso, eu vou enlouquecer. E eu prometi a ele pegar algumas e jogar no anexo, no apêndice da dissertação. Com o tempo, essa maldita pandemia, para não atrasar mais o que a defesa dele, ficou no corpo da dissertação, ficaram todas as tabelas. Agora, com calma, eu vou sugerir a vocês que alguma delas, inclusive algumas que você já tem pronto, no corpo apresente o gráfico, dentro do rigor que o Roberto falou, e aquela tabela você coloque no apêndice. Torna a tua dissertação mais facilmente digerível do ponto de vista visual. Qualquer pessoa que chega no teu capítulo empírico e começa a ver aquele montão de tabelas, não sei quantas, 90 tabelas, essa pessoa entra em pânico. Então, eu não vou olhar isso tudo. Então, não dá para transformar tudo em gráfico, mas eu acho que botar entre 10 e 20 gráficos, substituindo tabela e jogando a tabela por apêndice. E parece que você é muito hábil em fazer isso. Você fez uma belíssima apresentação, então você é uma pessoa, se foi você que fez, você é hábil nisso. Eu gostaria que você considerasse isso. E isso tem que ser rápido, não pode demorar muito. Eu quero que você vire mestre dentro do mês de julho. Pelo amor da minha santa mãezinha, eu já não quero mais você triste pelos corredores, ainda só com bacharel. Mesmo que eu não veja você pelos corredores, que eu não posso ir lá. Então, vamos fazer isso rápido. Eu gosto sempre de passar para os meus colegas o sofrimento, a dedicação dos mestrandos que trabalham comigo. E eu queria destacar o Sandro. Parece brincadeira, mas é muito difícil obter informações sobre a UNB dentro da UNB. Então, você vai depender sempre de amigos, não é uma coisa institucional apenas. E o Sandro foi buscar os amigos, conversou com A, conversou com B, conversou com C. Ele chegou a um ponto de perguntar se deveria incorporar os professores também, como o Dinoari fez. O Dinoari faz os técnicos e os professores. Aí eu digo, não, eu vou ficar só com os servidores, que senão você não vai conseguir, dentro do prazo que a gente tem, fechar. Então, a dedicação desse rapaz é imensa. Ele o fez, em boa parte do tempo, sem conseguir licença. O trabalho é muito dele. Lamento que essa ojeriza que eles têm por microeconomia tenha prejudicado muito a capacidade analítica com as informações que obtém. Ele obtém, como foi destacado pelos 2 examinadores, informações sobre o comportamento das pessoas, os nossos colegas dentro da UNB.
E a explicação sobre o comportamento das pessoas, no caso, em relação ao endividamento, tem dimensões microeconômicas que vocês deveriam trazer da disciplina de microeconomia e vocês acabam não trazendo nada da disciplina de micro, a não ser uma raiva danada da disciplina de microeconomia. É lamentável, mas é a realidade. Uma outra coisa que o Roberto destaca muito, a gente sempre tenta colocar, eu, o Antônio, o Roberto, uma disciplina de estatística dentro do curso de mestrado. E quem quer que a gente oferte os cursos de mestrado profissionais, sempre pede para tirar a disciplina de estatística. Tem uma coisa, cresce que estatística é feita para torturar alguém. E aí você poderia, com o volume de informações que você tem, fazer uma análise estatística com algumas coisas um pouco mais sofisticadas. Não fez, você fez aquilo que lhe deram como instrumento para fazer e tá, na minha opinião, feito com rigor, com cuidado e muito bem feito. E isso é muito mérito teu. Tá certo? Então, isto posto, eu queria... Isso não poderia estar gravado, mas o Roberto L. e o Antônio não podem sair antes de me dar um título de uma dissertação de um orientado do Roberto, que eu preciso pedir a banca do sujeito antes que ele seja jubilado da universidade. Então, daqui a pouco, a gente precisa conversar com isso em off. Me lembrem que eu tenho problema de... Você sabe que PIA me afeta muito. Eu tenho PIA e alto grau, problemas da idade avançada, e aí, de vez em quando, eu esqueço o raio do que eu tenho que dizer. Então, me lembrem disso. Sandro, eu vou voltar agora para você, para que você comente os comentários. Não pense que vai ter a noite toda para fazer isso, só porque agora está feliz. Seja breve. E logo depois dos seus comentários, se os meus colegas concordarem em te liberar, você vai fazer uiui, pipi, xixi, tomar água, para que a gente possa deliberar na sua ausência. Que, na verdade, é falar mal de você pelas suas costas, mas a gente finge que é deliberação. Então, agora é com você, comente os comentários, as críticas e as sugestões. Fique à vontade. Queria agradecer a presença do professor Antônio Júnior, Roberto Heller, né? E dizer que foi muito difícil, né, conseguir os dados. Tabular esses dados também, esses dados eles vieram com diversas informações, todo tipo de desconto possível, todo tipo de crédito possível, né? Então, deu muito trabalho. E realmente, falando agora, realmente eu poderia ter colocado mais gráficos, sim. Vou tentar substituir, vou substituir alguns, né? E obrigado pelos comentários aí, pelas sugestões, né? E em outra oportunidade, se eu for continuar aí mais na frente, eu vou tentar me enquadrar aí, né, nessas sugestões que foram dadas. E muito obrigado, senhor, pela paciência, pelas dicas, pela orientação, tá? E só isso mesmo. Tá. Não agradeça. Jair me paga uma pequena fortuna por mês para eu fazer exatamente isso. O tal do Jair. Tá certo? Então, Sandro, desliga um pouco o teu som, vai dar eu vou sair aqui. Vai, rápido, não desaparece não. 5 minutos, senão a gente fica gritando por você e você está escondido. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui um instantinho.